O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Ó Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e ancião do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: a meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui no livro do Gênesis, primeira leitura, conta a história de José, conhecido também como José do Egito, filho de Jacó, que Jacó depois passou a chamar Israel. Por isso, na leitura, chama filho de Israel, que teve os filhos, e José era um dos mais novos, e tinha outros irmãos. Israel tinha uma predileção por esse filho, gostava muito dele, tratava com muito carinho, e isso causava inveja nos outros irmãos. Isso acontece numa família numerosa de muitos filhos, geralmente os caçulos que são mais mimados, acaba que os mais velhos ali acabam tendo ciúme quando isso acontece, né? E assim eles tinham ciúme e inveja dele. E um dia os irmãos estavam no campo lá cuidando das ovelhas, né? E José foi até eles levar com certeza alguma coisa para eles comer, a refeição. E vendo José vindo, vestido uma túnica que o pai mandou fazer, uma túnica muito bonita, diferente das outras que eles vestiam, os outros irmãos, eles tramaram: vamos matá-lo e vamos dizer a nosso pai que alguma fera aqui do campo o devorou. Aí tinha um com o nome de Rubem, falou: não vamos fazer isso com ele não. Jogando na cisterna lá, né? Ele estava pensando em fazer isso para depois devolver ao pai. Mais tarde ele lá e pegar ele em segurança e levar para o pai.
E assim eles fizeram, jogaram numa cisterna sem água, mas ia passando uma caravana que estava indo para o Egito, de madianitas. E eles resolveram vender, né? Tirar lucro daquilo. Né? Vamos ajudar, vamos vender para a gente ganhar alguma coisa com isso. Aí venderam o irmão para o Egito e voltaram e contaram o pai. E ele foi para o Egito. Nós sabemos que dessa história aí que acontece, é que José vai para o Egito. Lá, ele é vendido lá como escravo, que era comerciante de escravo, foi vendido lá e trabalhava como escravo. Depois acabou envolvendo a confusão lá e jogado na prisão. E na prisão ele conheceu outras pessoas lá que foi revelando os sonhos. E com isso depois, o faraó, né, o rei lá do Egito, interessou por José, pelos sonhos que ele ia falando, né? E aquelas coisas foram acontecendo e foi dando certo. Né? E o faraó chamou José para ser um dos seus administradores. Então houve muita riqueza. Né? Ele falou que ia ter uns 7 anos de riqueza e 7 anos de muita fome. Né? Então, com isso, lá prosperou, né, o Egito, com a administração de José. Né? E assim o faraó preparou para o tempo que vinha essa seca. E houve muita fome. Depois, os próprios irmãos deles foram lá comprar alimento. Foram comprar alimento e não conheceram José. José conheceu que era irmão dele. Depois lá, José identificou a eles, né, que era o irmão, esse cara muito emocionado com aquilo. Mandou trazer o irmão mais novo, que José é filho de Raquel e Benjamim. Né? Os outros é tudo filho de Lia. Aí, e trouxeram, ficou lá um tempo, depois trouxeram o pai. Né? Veio o irmão que ele queria ver, o irmão dele, filho da mesma mãe, depois vieram eles para ver Israel com os outros filhos, e foi tudo para o Egito, lá eles tornaram muito numerosos lá. Então, fizeram uma coisa maldosa, né, com ele. Mas Deus assim colocou e conduziu José num outro caminho, né? Um caminho que ajudou a salvar o seu povo, né, da fome, né, da miséria, da morte. Né? E pela maldade que eles tentou fazer com ele, de matar, depois vendeu como escravo, foi para o Egito, lá com sua sabedoria, tudo, fez com que prosperasse no Egito e foi muito assim, querido, né, por o faraó. Né? A ponto, depois a sua família foi para lá, morar no Egito, e lá formou-se os hebreus, né? Um grande número de pessoas. Que a gente vai ver durante agora as leituras da Quaresma, na Semana Santa, que depois, quando veio Moisés, na época de Moisés, o povo lá do Egito já viu eles como uma ameaça, que era grande, numerosa e prosperava mais do que os egípcios. Aí, e já não tinha mais aquele reconhecimento pelo que Moisés fez, de que José fez pelo Egito. Então, tinha passado muito tempo que ia ter esquecido. Aí começou a tratar como escravo e matar os judeus. Aí Deus vai e envia Moisés para libertar esse povo para a terra prometida, que ficou um tempão vagando. Então, na história da salvação, a gente vê, o ser humano vai errando, fazendo as coisas erradas, mas Deus vai sempre colocando, conduzindo o caminho. Como diz assim o ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Deus é a linha certa, né? Nós que é torto, que fica andando aquela linha assim, igual o batimento do coração, que sobe e desce, né? Esse batimento do coração na linha, se estiver subindo e descendo, estamos vivos. Mas se começar a andar certinho, porque já morreu, né? Então, nós não conseguimos andar na linha certinha de Deus, não. Nós estamos cheios de... nós estamos buscando mais a Deus lá em cima, outra gente peca, desce lá um pouquinho lá embaixo, sobe, desce, e aí vai batendo a nossa vida, né? O dia que fazer a linha certinha, porque já não tem mais, né? O aparelho mediu lá, morreu, né? Não tem mais vida. Então Deus é essa linha certa, né? Que ele vai, os erros humanos, Deus vai sempre ali conduzindo para uma coisa. Às vezes fica preocupado que acontecem umas coisas na vida da gente, e às vezes acontecem umas coisas que não é boa, não. A gente fica, às vezes, reclamando, falando, mas depois você percebe que daquele acontecimento, vai acontecer outras coisas, que podem ser coisas boas. E por isso nem tudo que vem, se a gente achar que é ruim, que é tão ruim assim, mas tem que tirar dali um exemplo e continuidade na vida. Não desanimar
pelas dificuldades, os problemas que vai aparecendo e se entregar, não. Né? Então, Deus sempre vai nos conduzir com sua sabedoria e nós escutando a sua voz, Ele vai conduzir nós por outros caminhos, que vai ser bem melhor. Ainda que a princípio não foi muito bom, mas Deus vai conduzir-nos para um caminho melhor. Então a gente basta dar tempo ao tempo às coisas e não ficar parado, mas pôr-se a movimentar, em movimento. Está em movimento para que assim as coisas vão acontecendo e vai assim melhorando. E Jesus contou uma parábola, né, aos fariseus, aos sumos sacerdotes, doutores da lei, aquele povo lá, né, falando de um homem que tinha plantou uma grande plantação de vinha, de uvas, fez um lagar, onde que esmaga as uvas com os pés para fazer o vinho, né? Tem lugar ainda no sul que ainda eles colocam o lagar lá e pisa com o pé lá para fazer o vinho que a gente bebe, né? Vai pisando, pisoteando, depois tira ali aquele suco e fermenta. Então, naquele tempo era usado o pé mesmo, né? Para pisotear. Então, ele preparou tudo lá. Colocou uma cerca lá para, assim, reservar a plantação, colocou uma torre de vigia, arrendou para uns vinhateiros e viajou para o estrangeiro. E esses, com o tempo, o dono da vinha mandou os empregados buscar, né, os frutos, né? Uma parte daquilo que estava produzindo, eles tinham que pagar, né, também. Só que eles mataram, né? Fez muita maldade, apedrejou, matou os empregados, mandou outro do maior, fez a mesma coisa, mandou o seu filho, achou que não ia fazer a maldade, fez a maldade, matou também. Né? Aí Jesus perguntou, o dono da vinha vai fazer o quê com eles quando voltar? Então ele já falou que ia pegar e ia matar de morte violenta. Né? Geralmente as pessoas pensam assim, se vingar da mesma forma ou pior do que fizeram. Né? Aí Jesus pegou e falou que não, Deus não ia agir dessa forma, né? Não ia agir dessa forma o dono lá, assim, matando as pessoas. E depois Jesus estava falando ali aos fariseus, os doutores da lei, eles perceberam que Jesus estava falando deles mesmos. E eles não gostaram daquilo, não. Porque, primeiramente, Deus, né, enviou Moisés, Abraão, Moisés veio para falar ao povo, né, o povo de cabeça dura. Enviou os profetas, né, os profetas foram mortos. Deus enviou Jesus Cristo. Né? Aí a maldade do ser humano foi e matou. Quando fala enviou o seu filho, então, quando eles perceberam que eu estava falando deles, dos fariseus, eles não gostaram, não, ficaram querendo prender Jesus, né? Por causa disso, a maldade. Então, eles mataram por maldade. Ou seja, as pessoas no mundo que faz maldade, de matar os outros, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Seja lá o que outra pessoa tem feito, uma desavença, alguma coisa, chegar e tirar a vida do outro. A vida é um dom mais precioso que Deus nos concedeu. Então, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. E muito menos tirar a sua própria vida, né? Então, cometendo um suicídio, se matando. Então, muito menos isso. Nem a vida do outro e nem a sua própria vida. Ela pertence a Deus, ninguém tem o direito. Assim como tem pessoas que ficam criando leis, aprovando em alguns países, né, do aborto, né, para abortar, interrompendo a vida. Então, isso é uma maldade muito grande, né? Tem que dar a liberdade foi concebido, da liberdade de nascer. Ainda que seja fruto do estupro, né? Mas tem que dar a oportunidade daquele ser nascer. Se a família, quem não quer cuidar, dá para adoção, mas não interromper uma vida. Então, a gente vê assim, aprovando as leis para isso. Né? Então, se a pessoa não vai ter filho, então previne-se. Né? Agora, que sentido faz, né, por exemplo, as mulheres, ficar tendo filhos e vai poder ter liberdade de abortar à vontade, colocando sua própria vida em risco e matando aquela vida que não tem defesa nenhuma. Então, é uma maldade muito grande. Então, a igreja ela vai contra isso. Né? A igreja preserva a vida, defende a vida e não a morte. Né? Então, nesse tema nós estamos vivendo, colocando essas coisas como fosse pela força da lei, dando liberdade. Que liberdade é essa? De tirar a vida daquele que não pode defender? Né? Achar que isso é liberdade? Não é. Né? Então, a vida deve ser preservada, deve ser cuidada. Não ser como esses vinhateiros, né, que estavam lá matando para não
entregar a sua parte da produção por maldade, né? Matou todos que foram lá cobrar por maldade, eles mataram. Receberão sua recompensa por isso, né? Assim as pessoas que agem por maldade, que tiram a vida dos outros, que interrompem uma gravidez por maldade, causando um aborto, então pagarão por isso, né? Então, que nós devemos praticar a justiça, fazer o bem, né? Defender a vida, né? Cuidar, zelar. Se alguém te ameaça e faz alguma maldade, você não devolver da mesma forma, né? Você agir diferente e evitar também essas pessoas perigosas, né? Então, procurar cuidar da vida. E o salmista, né? Que no Salmo, ele foi e falou, né? A respeito da vida de José, que eu havia contado, de que ele foi para o Egito e lá trouxe grande riqueza e prosperidade para aquela nação e salvou a vida do seu povo. Então, nesse tempo da campanha Fraternidade, que a gente fala da fome, né? Mas fazer um gesto concreto e também pedir às autoridades, né? Que olhar, né? Por muitos lugares, muitas pessoas que morrem de fome, infelizmente. Muitas nações que passam fome, aqui no nosso Brasil, ainda tem grande quantidade de pessoas que passam fome, que não têm que comer, por causa dessa divisão. Porque as pessoas só querem acumular, não dividir, não compartilhar com os que, assim, menos favorecidos. Então, esse tempo da quaresma, esse tempo da oração, jejum, penitência, a caridade, né? Fazer a caridade e cobrar também daqueles que deveria fazer para com o povo, com aqueles menos favorecidos que não têm a condição de ter a vida. Nós vimos que a vida venceu a morte. José seria morto. José foi vendido como escravo. Poderia morrer, trabalhar lá, trabalhando até morrer. Mas, pela sabedoria que Deus deu a ele, ele foi e venceu, né? Venceu na vida, recebeu um cargo de confiança, que trouxe riqueza, prosperidade para uma nação e também ajudou a salvar a sua família, né? Aquela uma nação do povo dos judeus que foram assim para o Egito e lá eles prosperaram e sobreviveram. Então, mesmo que a ação do ser humano seja má, mas Deus tem uma resposta para aquilo, uma resposta de vida e não de morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.